Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem. Bom, pessoal, eu estou falando com essa voz um pouco. Deixa eu abrir a janela aqui um pouquinho, porque para fazer o ar circular um pouco aqui. Eu acabei de ver o jogo da Argentina aqui, né? E vendo que ela vai para a final e tudo mais. Quem diria que na minha vida eu ia sentir inveja da Argentina, né? Vendo esse futebol nosso e a gente vendo a Argentina ganhar, né? Provavelmente, né? Pode ser que não, mas enfim, né? Pessoal, eu hoje gostaria, né? Como eu já deixei um pouco claro aqui nesse início aqui, hoje eu não quero falar de Fórmula 1, não quero falar de focos nem nada. Hoje eu quero falar de futebol brasileiro, da seleção brasileira com relação à nossa rival Argentina, né? Bom, pessoal, eu não minto para vocês que eu sou um grande admirador, um grande fã do Messi, né? Para mim, se vocês me perguntarem se eu sou Team Messi ou Team Cristiano Ronaldo, eu sou Team Messi. Eu aprecio mais o futebol do Messi, acho que o talento natural que ele tem e tudo é algo assim que para mim é algo que eu posso contar aos meus netos. Muito orgulhoso falar assim que eu vi Lionel Messi jogar, né? E eu, consequentemente, a gente acaba tendo uma certa admiração por ele e a gente torce até para que ele merecesse, por tudo que ele fez ao futebol, a gente acaba torcendo, né, que ele tivesse alguma conquista notável, né? E o Messi, tal qual a seleção brasileira, né, que a gente vai falar aqui, vinha de anos assim de promessas, anos assim sem render, né? Anos presenciando uma crise interna, né? Mas a gente vê como são as coisas, né? A gente vê essa seleção da Argentina hoje indo para a final. Eu confesso para vocês assim que eu tenho uma inveja, como já disse, né? Porque vai lá, né? Fala pra mim, lá em 2018 que a Argentina ia ganhar uma Copa do Mundo. Fala você que acompanha futebol. Eu não acompanho muito futebol igual acompanho Fórmula 1, mas eu sei muito do básico, né? Não, o básico que eu sei já é o suficiente assim pra eu vir aqui dar a cara a tapa e falar isso em vídeo, né? Mas lá em 2018 a Argentina vivia numa crise desgraçada. A Argentina não tinha time, a Argentina não tinha uma diretoria boa mesmo, né? Uma diretoria direta, toda hora ali acusada disso, daquilo, de roubalheira e tudo mais. Toda hora um racha interno na Federação Argentina. O técnico dos caras é o Sampaoli, né? Com todo respeito a quem gosta de Sampaoli aí, né? Jorge Sampaoli, mas pra mim é um técnico lamentável, né, e tudo, né, e que já chegou ao crítico ponto onde precisou do Mascherano ensinar como fazer o Sampaoli jogar com a Argentina, né. Tem até fotos desse momento, né, do Mascherano ensinando não sei o que pro Sampaoli, né. E aí a Argentina é eliminada por aquela França e tal, né, lá em 2018 e tal, né. Aí quem assume é o Lionel Scaloni, que inclusive jogou com o Messi como jogador, né. E ele era um técnico interino, né. E aí ele foi lá, reformulou a Argentina, tirou um monte ali de jogador ruim que tinha naquela seleção, colocou o Dibu, né, o goleiro da Argentina, aquele que, né, fez aquele que tem um monte de memes aí com ele aí, dele, né, pegando a taça, né, fazendo graça e tudo mais aí, né, fazendo cena e tudo mais, né, atormentando o psicológico de jogador nos pênaltis, né. Colocou Romero, colocou Molina, colocou Enzo Fernandes, colocou McAllister, colocou Julian Álvares, todos esses caras com devido destaque em seus derivados times, e colocou um monte de come-dorme da Argentina pra fora, né?
Também jogadores também já de idade, já avançados, que já tinham esgotado o seu tempo na seleção, né? E ele começou a ser revolução, né? Ganhando Copa América em 2021 em cima do próprio Brasil em 2021, ganhando a finalíssima contra a Itália, né, que foi a campeã da Euro, ganhando Copa do Mundo em cima da França, da melhor França dessa geração, né, da França de 2022, que para mim, opinião pessoal minha, é a melhor seleção francesa, é o ápice da seleção francesa com o Mbappé liderando, né? E ele foi lá e ganhou dessa seleção francesa em um dos melhores jogos que eu pude ver na minha vida, um dos jogos assim que eu mais fiquei fixado na televisão, porque eu não acreditava no jogo fenomenal que eu estava vendo, e é considerado para muitos um dos melhores jogos do futebol mundial, é um dos melhores jogos, para não falar talvez, se não o melhor jogo, né? E hoje a Argentina novamente indo para uma final de Copa América de 2024, né? Enquanto isso, a seleção brasileira, com seu futebolzinho conservador, com seu futebolzinho sem nenhuma imponência, com seu futebolzinho que não fez sucesso em nenhuma partida nessa Copa América, salve a exceção contra o poderoso Paraguai, né? A gente vê a seleção ser eliminada pelo Uruguai. É uma seleção muito mais preparada do que a gente para ganhar, né? E fomos eliminados pelos uruguaios, né, nas quartas de final, né? E se a gente for selecionar somente de 2018 para cá, a gente perdeu contra a Bélgica, onde é famoso dizer que a gente só jogou no segundo tempo. A gente jogou como gigantes no segundo tempo contra a Bélgica em 2018. Perdemos para a poderosa Croácia e seu monte de jogadores com bengalas nos pênaltis, né? Porque a Croácia queria ir para os pênaltis, né? E hoje a gente passa de novo para esse vexame. E entre este vexame da Copa América e entre a Copa do Mundo de 2022, a gente tem um dos piores anos da história do futebol brasileiro, né? Onde a gente foi, aonde um técnico chamado Carlo Ancelotti, meio que sem querer, né, não foi da intenção dele, né, mas ele acabou meio que usando um pouco isso a seu favor, de renovar com o Real Madrid, né, ali e tal, né, aquela promessa da CBF para trazer o Ancelotti para cá. Enquanto isso, a gente tinha que assistir o Fernando Diniz assumindo a seleção brasileira e colocando o seu futebol que encantou o mundo por 15 minutos contra o Manchester City na seleção brasileira, né? Só que a gente foi obrigado a ver isso em vários jogos, em várias derrotas, onde inclusive onde a gente conseguiu despertar vários jejuns negativos com respeito à seleção brasileira, tendo em 2023 o pior ano da sua história, né? E, senhores, eu fico decepcionado, sabe por quê? Porque é o seguinte, além disso tudo, ainda ontem, dia 8, ainda fez 10 anos da tragédia do Mineirão, né? Que é o famoso 7-1 contra a Alemanha, né? Onde o nosso querido técnico Felipão teve a brilhante ideia de colocar o Bernard, né, para jogar, né? E eu, senhores, eu me recuso a ser paga-pau de gringo, porque eu cresci vendo nós brasileiros, assim, talvez não eu não quero pregar um saudosista aqui, tá? Mas eu acho que eu fui talvez a última geração, a geração de quem nasceu nos anos 90, foi a última geração que comemorava gol da seleção em amistoso. Talvez você
que nasceu mais em 2010 para cá, talvez não tenha visto isso. Mas eu vi isso e eu me lembro muito disso. Você via os amistosos, você via a gente soltando foguete aqui, sabe? Por amistosos, né? E senhores, para mim, desde 2008, 2009, a seleção, de 2011 para cá, a seleção é uma seleção frouxa, uma seleção muito ruim, uma seleção pior que a outra, ano após ano. A gente teve a gente chegou no nosso pico máximo em 2014, de uma seleção totalmente abalada mentalmente, que gerou o 7-1, aquele futebol medíocre, com aquele mental medíocre que a gente teve em 2014. E aí a gente começou a se reerguer, né, ali em 2016, ali, né? A gente fez inclusive uma Copa América frustrante em 2015 e em 2016 também, né? 2 Copas Américas frustrantes, né? Aí a gente começa a se erguer em 2016 para 2017, a gente começa a melhorar nosso futebol, a gente começa a ter um futebol mais convincente, a gente começa a ter uma das melhores campanhas nas eliminatórias, mas sempre que o tema Copa do Mundo era mencionado para os jogadores, eles peidavam na farofa, sempre na porra das quartas de final. Né? Então, senhores, olhem só esse cenário de Argentina e Brasil. A seleção brasileira tá esse lixo, esse tormento, essa aberração, essa coisa horripilante, e não é desde 2023, não é desde a Copa do Mundo de 2022, não é desde 2018, não é desde 2014, é desde 2010, desde 2010, 11 ali, vai, onde a gente faz o favor de uma Copa América de 2011, a gente perder todos os pênaltis por uma cobrança pior que a outra. E eu me recuso, como já falei talvez aqui nesse vídeo, porque eu falo tanta coisa que às vezes até me esqueço do que falei, eu me recuso a pagar pau de gringo, porque eu sempre vou torcer pelo melhor da seleção brasileira. Quando a gente critica aqui, e essa crítica aqui não vai ter abalo nenhum, muito pelo contrário, mas é só um desabafo, né, como se diz, né? E essas minhas críticas são falando de forma aonde eu falo com peso, com lamentação, entende? Porque a gente quer o melhor possível para essa seleção. Mas aí fica a pergunta, a seleção quer o melhor para o Brasil? Porque a gente tá nessa vagabundice de jogar mal, com esse questionamento, com esses lampejozinhos vagabundos aí, de jogar bem eliminatórias e jogar muito mal uma Copa do Mundo, já tem anos. Já tem anos isso. Tem anos isso. E a seleção argentina, a nossa seleção, que eternamente é nossa rival e tudo, foi lá e em 6 anos, não, 6 anos não. E em questão de 2 anos, de 2018 para 2020, 2021 ali, já conseguiu melhorar seu futebol. Já conseguiu reverter tudo. Já conseguiu colocar ordem na casa. Isso tudo com um técnico interino. Conseguiu colocar ordem na Federação da Argentina. Enquanto nós aqui estamos desde 2011, desde 2012, nesse sofrimento miserável, com uma CBF vagabunda, com um monte de presidentes vagabundos, com um monte de jogadores vagabundos também. Todos eles jogando extremamente mal. Todos eles, sem exceção. Algumas gerações, verdade, até muito boas realmente, mas que na hora da prática, você vê no papel, você se impressiona, porque todos eles estão sempre em times muito bons e tudo mais, e assim mais o que, coisa e tal. Mas quando chega a hora de vestir a amarelinha, tudo um bando de jogador que só sabe peidar. E peida na farofa, peida não sei aonde mais.
E é uma fartura isso. Você vê que a seleção argentina precisou de somente 2 anos e um técnico interino para salvar as coisas, para começar a vencer títulos. E não que o Brasil não tenha vencido títulos desde então. O Brasil venceu a Copa América de 2019, por exemplo, né? Mas a gente teve campanhas de eliminatórias boas ali, onde a gente manteve uma invencibilidade que a gente talvez nunca tinha tido essa invencibilidade. Verdade, tem seus méritos. A gente não pode olhar só o lado negativo da coisa. Mas quando você olha que esse jejum miserável que a gente tem de Copa do Mundo, ou de ter uma seleção que por anos joguem bem, é algo decepcionante, cara, porque a gente não tem um ano sequer, ou 1 ano, 2 anos assim, no máximo 2 anos assim, de uma seleção que joga bem. A Argentina tá jogando bem desde 2020, 2021. Na verdade, desde 2019, se a gente for um pouco melhor. Isso já tem 5 anos. E a gente tá há mais de uma década jogando esse futebol vagabundo, com esses técnicos vagabundos. Então tem uma hora que cansa. Tem uma hora que a gente apela mesmo. Entendeu? Cara, 10 anos atrás eu presenciei um dos maiores fiascos do futebol brasileiro. É sério isso, cara. Que a gente é tão patético assim com esse futebol que a gente tem, cara. Com esse tanto de jogadores que, vão falar a verdade, a gente tem alguns jogadores renomados, é verdade. Esses jogadores não são mera coisa. Todos aqui já chegam aqui no futebol brasileiro, já vão lá logo para a Europa e já se tornam protagonistas lá. O Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Endrick agora que vai para o Real Madrid. Todos esses jogadores, eles têm os seus devidos destaques em seus devidos times. E quando chega aqui, é sempre a mesma coisa. Esses caras peidam. E peidam fofo, entende? E eu não vou nem mencionar a camisa. Com esse amarelo vagabundo também. Com esse amarelo que eu tenho desdém. Com esse amarelo esbranquiçado. Com esse emblema no centro. Vai tomar no rabo, rapaz. Essa porra dessa camisa horrorosa dessa seleção brasileira. Cadê aquele amarelo de verdade? Olha a camisa da seleção argentina. Olha o tanto que a camisa da seleção argentina é muito bonita. Até na camisa, esses vagabundos não conseguem fazer alguma coisa. Então, senhores, é muito decepcionante. E eu não sei o caminho que a seleção caminha, sabe? Eu vi muitos vídeos de muitos caras assim que entendem de futebol. E muitos falam, né, que a seleção agora dessa vez sentiu a fisgada. Agora, 15 anos depois de toda essa merda aí, desse futebol medíocre que a gente tem, agora vocês sentiram a fisgada da derrota? Agora, depois de eliminados, depois de terem se exposto ao ridículo em 2023, né? Agora, 15 anos depois, agora que vocês caem a ficha que o futebol de vocês está ruim, agora, é sério isso? Agora que vocês caíram a ficha disso? A gente tem isso desde 2011, velho. 13 anos aí, ó, nessa merda aí, ó. Então vocês me desculpem pela alteração de voz aí, senhores, mas eu não sei o caminho que se caminha a seleção. Não vou deixar de apoiar. Mas se for para pedir alguma coisa, eu nem sei nem o que pedir, porque nem vou me iludir mais, sabe? Vou continuar vendo e continuar acompanhando a seleção brasileira, para onde quer que vá e tudo. Na saúde, é que nem casamento isso, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Não se pode largar uma seleção assim, né? A gente tem que ter um pouco de orgulho, porque se tem alguma coisa que ainda é bonito, é o orgulho que a gente tem por ter 5 estrelas no peito. Entendeu? A gente tem que ter o orgulho disso. E eu não vou abrir mão desse orgulho que eu tenho de sermos uma seleção pentacampeão. Não vou deixar de ter esse orgulho. Mas por ter esse orgulho é que eu acho que eu fico mais envergonhado de ver esses jogadores jogarem de forma discreta, de forma vagabunda, de forma medíocre, de forma
sabe, recuada, sabe, de um bando de medroso, sabe? E tem jogador com nome aí, sabe? Assim, sabe? Como eu falei, esses jogadores não são destaque nos seus devidos times por acaso. Entende? Esses jogadores não vão embora daqui do Brasil com 17 anos de idade, com 18 anos de idade por acaso. É porque esses caras realmente têm bola para jogar. Só falta algum maldito treinador que pare com esse conservadorismo e resgate de volta aquele futebol de antes. Sem ser saudosista aqui, tá? Então, senhores, eu posso estar errado com meus comentários e tudo, né? Mas é isso que eu particularmente penso sobre isso. Eu não vejo o que esperar mais dessa seleção, não vejo o que esperar de Dorival, não espero mais nada desse cara, de verdade, não espero nada. Se esse cara revolucionar, para mim vai ser mais vai ser mais uma obrigação do que uma surpresa, do que uma grata surpresa. Porque para mim, quando você está comandando a seleção, não é você ser uma grata surpresa, na minha visão, na verdade. Na verdade, se trata de uma obrigação, é voltar o Brasil ao devido lugar. E eu vejo muita gente também falando assim, mas a França também tá mal, Portugal também tá mal, a Itália tá uma mediocridade pior que a nossa. A Alemanha também tá ruim e tudo mais. A Alemanha também não tem jogador bom ali, suficiente que se imponha. Meu irmão, eu tô cagando pra essas seleções. Eu tô aqui falando da seleção brasileira. Entendeu? Não tô falando de Alemanha, não tô falando de França, não tô falando de Itália, não tô falando de Holanda, não tô falando de porra nenhuma. Tô falando do Brasil. Então, é isso que eu particularmente penso sobre a seleção brasileira. Ou pelo menos do que sobrou dela. Não vou deixar de torcer pela seleção brasileira, não vou deixar de querer o melhor pela seleção brasileira. Jamais! Não vou cair nessa modinha aí de torcer para a seleção alemã, para a seleção francesa, nem nada. Eu tenho sim admiração pelo Messi, mas é pelo Messi que se dane a Argentina. Entendeu? Eu sou fã do Messi e tudo mais, mas eu também sei dizer que a Argentina é que se dane também. O que eu quis mostrar nesse vídeo aqui foi só um exemplo de uma seleção que também estava tão medíocre, ou até mais do que a gente, mas soube usar a mediocridade para aprender com essa mediocridade e se tornar referência nesse futebol, para conseguir converter tudo isso igual a seleção argentina conseguiu converter. E tem meus parabéns por isso, por conseguir reverter aquela zona que era até 2018. Então, pessoal, me desculpe um vídeo longo, mas é um desabafo aqui com vocês, tá? Um desabafo que eu decidi fazer. Foi bem previsto aqui, tá? Foi algo assim, eu tava dormindo agora há pouco ali, que nada... fui ver um pouco do jogo da Argentina e aí eu pensei assim, não, vou fazer um pouco nessa linha de vídeo, né? E eu sei que o vídeo tá longo pra caramba, eu sei, desculpa, né? Eu tenho essa mania de falar muito mesmo, tudo, minha garganta chega tá doendo aqui. Mas é um desabafo, pessoal, tá? Não é outra intenção que não seja gerar um desabafo. Eu tenho na minha cabeça, assim, que esse celular consegue, de alguma forma, fazer eu desabafar, assim, sabe? E isso é uma coisa boa, porque a gente tem que colocar pra fora a vontade de vomitar, essa ânsia de vômito que eu tenho quando eu vejo essa seleção vagabunda ser eliminada de forma constrangedora. Né? Então, é isso aí, tá? Então, é isso aí. Vamos continuar apoiando a seleção brasileira, mas eu não... Mas, assim, aquele apoiar, digamos assim, bem ciente de que não vão poder esperar nada demais enquanto a gente tiver esses técnicos ruins que a gente tem, cara. Numa boa. Então é isso aí, pessoal. Um forte desabafo aqui pra vocês. Posso estar errado com tudo isso que eu falei, tá? Posso estar errado. Mas é a sua opinião. É só um desabafo. Não é a intenção, assim, de falar que eu quero ter razão, né? Eu só quero ver a porra da seleção brasileira campeão de novo. Só isso. Não é possível que isso seja pedir demais para essa seleção, para a seleção brasileira, que sabe fazer isso mais do que qualquer outra seleção. Só ela tem 5 estrelas. Então a gente tem que ostentar mesmo. Ostentar, a gente tem que ter orgulho. Bater no peito e falar que a gente tem 5 estrelas e se orgulhar disso. Eu sei que parece meio vergonha alheia dizer isso, mas essa é a realidade. E eu não vou deixar de pensar assim só porque é clichê, sabe? Então,
É isso aí que eu queria dizer a vocês. Um fortíssimo abraço a todos. É nóis.